Ele foi repórter aéreo por mais de 20 anos na Rádio Eldorado. Criou o programa São Paulo de Todos os Tempos e também escreveu um livro com as histórias e experiências que escutou nas entrevistas. Já recebeu diversos prêmios, entre eles a Medalha Anchieta e o Diploma de Gratidão da cidade de São Paulo pela Câmara Municipal. Nosso convidado de hoje é o jornalista e memorialista Geraldo Nunes. Obrigado por participar do nosso programa, Geraldo. Seja bem-vindo. Roberto Rios, telespectadores, muito obrigado pela participação, pelo convite. Você ficou conhecido como repórter aéreo, né? Foi isso mesmo. Tá. Como que foi essa experiência de sobrevoar São Paulo por mais de 20 anos? Foi uma experiência maravilhosa, Roberto. Um trabalho inesquecível, muito importante para mim e acredito que muito importante para a cidade também. Eu já trabalhava em rádio, eu havia sido repórter das estradas da Rádio Bandeirantes, trabalhei com o saudoso José Paulo de Andrade no programa O Pulo do Gato e em toda a programação da Bandeirantes, e eu estava feliz na emissora. Eu fui convidado pela direção da emissora para trabalhar no Eldorado. E quando eu avisei o José Paulo de Andrade, que era o meu chefe, que eu ia sair da rádio Bandeirantes para ir para Eldorado, ele falou assim, olha, pense bem no que você está fazendo, porque o prefixo da Bandeirantes é um prefixo mais tradicional, mais forte que o da Eldorado. Não, Zé Paulo, eu não vou me arrepender, porque eu quero ser o José Paulo de Andrade da Rádio Eldorado. E se eu ficar aqui na Bandeirantes, tem muita gente aqui na minha frente almejando ser o José Paulo. Uma possibilidade. Eu acho que a Eldorado vai abrir mais portas para mim. E fui. E não me arrependi. Foi um trabalho muito importante, muito relevante. Eu aprendi muito com a cidade. Eu acho que também dei um pouco de mim para a cidade, tanto que fui agraciado com a Medalha Anchieta e com o Diploma de Gratidão da cidade de São Paulo, como você bem lembrou. Foi uma experiência muito importante. E dela surgiu também o meu carinho, o meu amor pela cidade, outros programas de rádio que eu fiz, tratando de São Paulo, inclusive o livro São Paulo de Todos os Tempos, que você me disse esteve no lançamento em 2001. Eu já ouvi você falar que criou uma paixão muito grande por São Paulo. Eu também criei uma paixão muito grande por São Paulo, morando aqui em 50 anos que eu estou em São Paulo. São Paulo é uma cidade que a gente se apaixona por ela. Mas eu queria saber de você o seguinte, o que você percebeu de mudança na cidade de São Paulo nesse período todo? Olha, quando eu comecei a voar, São Paulo era uma cidade menor que agora. Só que o dia que eu decolei pela primeira vez, eu me assustei com o tamanho da cidade de São Paulo, porque a grandiosidade ultrapassa a linha do horizonte. É uma cidade imensa. Eu também fiquei admirado, porque todo mundo diz que São Paulo é uma cidade feia, e eu achei a cidade bonita lá de cima. Muito bem arborizada, nos seus bairros nobres, muito bem dividida, as ruas são bem sinalizadas, as avenidas são bem construídas, são obras muito bem feitas, de pontes, viadutos na cidade de São Paulo. Eu sobrevoava a capital paulista para falar do trânsito. E havia muitas diferenças, por exemplo, a gente não tinha ainda aquele túnel por baixo do Lago do Ibirapuera, aqueles 2 túneis, a gente não tinha uma ponte João Dias alargada em Santo Amaro, havia menos pontes cruzando as marginais. Então, o trânsito ficava afunilado dentro dos bairros. E outras obras foram feitas, a cidade foi se expandindo, surgiram novos espaços, o trânsito deixou de ficar tão afunilado dentro dos bairros, porque tinha esse problema, viu? Com poucas pontes, o trânsito ficava afunilado dentro dos bairros. E todo mundo parado lá para tentar chegar até a marginal. Com a abertura de novas pontes, o trânsito se expandiu. Surgiram outros túneis, a ponte João Dias, lá em Santo Amaro, foi alargada, se fez um alargamento também, aliás, uma nova ponte do Morumbi. Só que o que aconteceu depois disso? Bom, todas as obras prontas, aquilo que a gente esperava para o trânsito fluir melhor foi feito, e agora? Vão terminar os congestionamentos? A nossa surpresa, Roberto, é que o trânsito não melhorou.
a cidade continuou sendo penalizada pela lentidão, pelos congestionamentos, pelo engarrafamento do tráfego. Por que isso aconteceu, Roberto? Por causa da existência de uma demanda reprimida. O que é demanda reprimida? É aquele cidadão que antes ia trabalhar de transporte coletivo, utilizando o ônibus, o metrô. Aí, com a abertura de uma nova avenida, ele que deixava o carro na garagem, ou que não tinha carro, falou assim, opa, agora eu vou pegar o meu carro e eu vou chegar mais rápido no meu emprego. Ótima ideia. Só que essa demanda reprimida, o carro que ficava na garagem começou a ir para a rua. E aí, então, congestionou tudo de novo. Tudo de novo. No ano de 1996, o então prefeito Celso implantou um rodízio municipal de veículos. Isso ajudou o trânsito. São Paulo, desde aquela data, é a única cidade do Brasil a ter implantado um rodízio municipal nos dias úteis. Esse rodízio existe até hoje, ajuda um pouco o trânsito, mas não resolve por completo, porque São Paulo é assim, uma cidade sempre em expansão. Ô, Geraldo, qual a importância de ter um programa como o seu naquela época? Então, quando você me conheceu lá por volta de 2001, eu apresentava 2 programas na Rádio Eldorado. O De Olho na Cidade, que começava às 5 da manhã, um programa que me obrigava a acordar bem cedinho, porque, como você sabe, eu sou paraplégico, e eu tinha que acordar às 3h30 da manhã para colocar as minhas órteses, os meus aparelhos ortopédicos, e depois me dirigir à rádio para apresentar esse programa às 5 horas. Mas eu fazia aquilo com muito bom gosto, muita boa vontade, eu gostava muito de fazer aquele programa, e o sacrifício valia a pena. E eu fazia também o São Paulo de Todos os Tempos, que é um programa que surgiu desse amor que me despertou pela cidade de São Paulo. Então, eu ouvia cidadãos contando histórias da cidade no tempo em que eles eram crianças. E tudo isso eu acho que era muito importante, né? O De Olho na Cidade era um programa que analisava os assuntos do dia a dia, ficou 14 anos no ar, e o São Paulo de Todos os Tempos era mais um programa de ideias, de comentários sobre a cidade, de histórias da cidade. Eu acho que tudo isso foi muito bom, não só para mim, mas para os ouvintes e para a cidade como um todo, porque a gente fazia uma análise profunda dos fatos, da situação, do cotidiano. Bom, eu não preciso nem perguntar o que o rádio representa para você. Só quem trabalha, já trabalhou em rádio, sabe como ele representa. Você sabe bem isso, Roberto Rios, porque o rádio, ele acaba se integrando à alma da gente, ele faz parte da nossa vida, da nossa alma. Sim. Eu sempre ouvi rádio, acho que eu nasci ouvindo rádio, porque eu me lembro que quando eu era criancinha, o meu pai se levantava, especialmente aos domingos, né? Ele acordava sempre mais cedo que a gente, né? Mais cedo que os filhos. E ele ligava o rádio na cozinha. E eu do quarto ali, eu acordava ouvindo músicas, ouvindo aquelas conversas. Eu achava tão maravilhoso aquilo, né? E aí ele me deu, num aniversário que eu fiz, acho que foi de 7, ele me deu um radinho de pilha. Aquilo para mim foi a coisa mais maravilhosa, porque eu ouvia a rádio todas as manhãs, assim que eu acordava, eu ligava o meu radinho de pilha. Depois que eu ia para a escola, eu ligava o radinho de novo quando eu estava em casa. Era uma festa aquilo para mim. Eu gostava mais do meu radinho do que da televisão. E virou em mim um gosto pelo rádio, porque um dia eu estava pensando na minha casa. Eu era estudante, estava já no curso colegial, né? E pensando qual a profissão que eu deveria seguir. Eu peguei o telefone e liguei para uma rádio. Eu estava com o rádio ligado e o apresentador falou: liga aqui para a nossa emissora, convidou os ouvintes para participar. Eu peguei e liguei na rádio e tocou lá, a pessoa atendeu. Aí eu falei assim: olha, eu gostaria de trabalhar em rádio. O que eu faço para trabalhar em rádio? A pessoa respondeu para mim: faça a faculdade de jornalismo. Aí eu falei: encontrei
a profissão que eu queria seguir. E dali em diante, eu segui. O rádio é uma paixão. Eu me formei jornalista na Universidade Metodista em 1981. O rádio é uma paixão, né, Geraldo? Eu escutava quando criança a novela O Jerônimo, Herói do Sertão. Eu ouvia a Patrulha Bandeirantes defendendo a cidade contra o crime. Oferecimento da Orniex. Ô, Geraldo, você contraiu poliomielite quando criança. Qual é o recado que você pode dar para o nosso público sobre a importância da vacinação? E eu queria saber como que foi sua infância também com pólio. Então, essa é uma questão muito dolorida, né, quando a gente trata desse assunto, porque as pessoas sempre acham que houve negligência dos pais, os pais não levaram o filho para vacinar, e nem sempre é assim, né? Eu, por exemplo, sou do ano de 1958, e houve uma epidemia de poliomielite no Brasil. Essa epidemia foi comprovada pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, um grupo de estudos lá, onde se constatou a existência dessa epidemia de poliomielite no Brasil na década de 1950, porque os jornais da época não registraram a epidemia. Não havia preocupação de se medir essas questões ligadas às doenças, às epidemias e às pandemias. Não havia no Brasil esse tipo de preocupação ainda, tanto que não havia campanhas de vacinação em massa. Em 1959, o ano em que eu peguei a poliomielite, havia uma vacina. Não era a vacina Sabin, era a vacina Salk. Era uma injeção que se aplicava. E era uma vacina que não era totalmente eficaz, porque algumas crianças que tomaram a vacina Salk ainda assim contraíram a poliomielite, porque depois se descobriu que o vírus ele é mutante. Então, a vacina foi desenvolvida nos Estados Unidos e no hemisfério norte o vírus se comportava de uma maneira, no hemisfério sul ele tinha uma outra formação, ele era diferente. Então, a vacina do hemisfério norte não dava resultado no hemisfério sul. Sim. E a minha mãe me levou mesmo assim para ser vacinado contra a poliomielite 3 vezes, me levou em 3 postos de saúde diferentes e os médicos disseram que não havia vacina disponível. Não sei se foram os médicos, os atendentes daquele posto disseram que não havia a vacina disponível. Depois dela ir em 3 postos, passados alguns dias eu comecei a apresentar febre. Era uma febre que não cessava, e aí ela me resolveu levar ao Hospital das Clínicas para ver se eles diagnosticavam o que estava acontecendo com aquela febre, e aí já foi diagnosticado a poliomielite. Tá, eu estou resumindo um pouco a história. A poliomielite é uma doença muito severa, ela ataca a vítima através do sistema nervoso central, e por isso as sequelas são diferentes. Às vezes a pessoa é mais atingida nas pernas ou nos braços, porque ela destrói os neurônios. E na reconstituição dos neurônios pelo próprio organismo, às vezes a restituição não se dá de maneira eficaz e a pessoa fica com sequelas. Enfim, esse é só um detalhe. Eu gostaria de acrescentar o seguinte, que hoje em dia a vacina Sabin é muito eficaz. Então, a criança que é vacinada contra a polio, tomando a Sabin, ela fica imune à paralisia infantil. E é importante que os pais vacinem os seus filhos, porque a poliomielite ela deixa sequelas para sempre, né? Sim. Então, imagine um pai, uma mãe, que tem uma criança perfeita nos dias de hoje e que, por negligência deles, aí sim, porque hoje a vacina já existe, Sim. a criança fique com paralisia. Então, é muito importante que todos os pais vacinem os seus filhos. Ok. Estamos conversando com o jornalista e memorialista Geraldo Nunes. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.